Olá, boa noite. Meu encontro hoje com vocês é uma coisa rápida, é uma coisa simples. É, na verdade, um convite para que a gente se lembre do que hoje realmente aconteceu. A gente tem hoje, na quinta-feira, amanhã, sexta-feira santa, muitas pessoas têm por costume não comer carne, não é? Na verdade, em homenagem ao sacrifício que Jesus fez por nós, pelos seres humanos que Ele tanto amava. Mas na sexta-feira, que a gente tem esse grande sacrifício, que é o dia que as igrejas até não tem missa, né? O único dia do ano em que existe ali um luto, existe aquela coisa roxa, do pano roxo e tudo. Só que tudo começou no domingo de Ramos, quando Jesus foi aclamado, Hosana Rei, com aqueles ramos e panos as pessoas punham ao chão para que ele passasse, e ele humildemente, até intencionando a demonstração de humildade, entrou sobre um jumentinho. Essas mesmas pessoas que o aclamaram, que aclamaram a sua entrada, Hosana Rei, foram as mesmas pessoas que depois o crucificaram, que optaram pela libertação de Barrabás e não do nosso querido Jesus, esse aqui, ó, que caminha comigo no ombro há muitos e muitos anos e no meu coração desde que eu nasci. A gente não pode esquecer que tudo começou na quinta-feira, que seria hoje. Eu tenho um hábito muito gostoso que eu faço com a minha família há muitos anos, e eu queria contar isso para vocês e até sugerir que vocês fizessem também. Na quinta-feira houve a instituição da Eucaristia. Então, Jesus começou lavando os pés dos seus apóstolos, dizendo, ensinando pra gente que ele veio aqui para servir e não para ser servido. Logo em seguida, ele se oferece como um cordeiro para a morte. A gente sabe que um cordeiro, ele não reclama da sua morte, ele se ajoelha diante da situação do perigo iminente, do seu abate, o cordeiro bichinho, não é? E aí ele veio como um cordeiro, ele se sacrificou, e antes disso ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Foi quando ele lavou os pés dos apóstolos. Eu costumo fazer isso aqui com eles, né? Eu lavo os pés das crianças, as crianças lavam os pés da gente. O Rodrigo fica com uma cara esquisita, mas ele participa dessa união que a gente faz. Então logo mais eu vou estar com os meus pais, sempre aquela coisa do aconchego e da servidão. Você pode pegar uma bacia na sua casa, colocar no chão, lavar os pés das pessoas, mostrando que você também está disposto a ganhar mais da vida no momento em que você também oferece. Você primeiro oferece para depois ter de volta alguma coisa. A gente trabalha o mês todo para receber o salário no final, não é? E o dízimo que a gente dá é a devolução para Deus de uma coisa que a gente recebeu antecipada, que é o que a gente, enfim, os frutos aí do nosso trabalho. Existe toda uma logística e um sistema que faz todo sentido, tá? Então, eu costumo fazer isso e vocês vão achar a energia muito gostosa. Se não der tempo de fazer hoje, não tem problema, faz amanhã. Amanhã é um dia triste, não é? É um dia da gente se voltar pra gente. Os programas de televisão, eles vão versar todos sobre o grande sacrifício de Jesus. Lavamos os pezinhos das pessoas que estão ao redor da gente, dizendo que viemos aqui para servir e não para sermos servidos. E aí é só aguardar, porque ali de cima, o que vem de benefício para uma pessoa que serve, não tem como a gente contar, não tem número, não tem tamanho. Quando algo que a gente recebe vem de um agrado que a gente fez ao Senhor, ao nosso Senhor, não tem tamanho, é aquela bênção sem medida, é aquela coisa que você pediu de um jeito e recebeu de um jeito que nem se você tivesse pensado em pedir assim, teria conseguido. Aquelas coisas, sabe? Que parecem de filme. E eu sou muito boa em vida de filme.
Por isso que eu passo essa experiência para vocês, porque eu sei que funciona. É algo que acontece aqui e é algo que funciona. Após vocês lavarem os pés das pessoas que estão juntas, unidas ali, eu também costumo comprar um pão, aquele pãozinho redondinho sírio, porque a gente não tem aqui, né, o pão que é feito só de farinha e água, que não tem fermento, o pão ázimo, a gente não tem isso aqui tão fácil. Então eu pego o pãozinho sírio. Mas já teve época que tava tanta correria, que eu não achei o pão sírio, foi com o pão normal mesmo. Um pãozinho, um vinho. Ah, mas eu não tenho vinho. Suco de uva. A gente faz com vinho mesmo. Sempre, os meus vídeos sempre despencam no meio. Se não despencar, não é original, reclamem. E aí a gente pega o pão, molha, né, no vinho, e as crianças se alimentam desse pequeno pãozinho molhado e a gente passa esse pão para outra pessoa que está em volta da gente. Uma mesa pode ser, ou reunidos na sala, onde vocês se sentirem mais confortáveis. E tenta reviver aquilo que foi feito, né? O partir o pão, pegar o pão, dar graças, partir e dar aos seus queridos, dizendo: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo, que será dado por vós. O corpo de Jesus, quando ele vai ser crucificado na sequência. E depois, o vinho, tomai e bebei todos vós, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Esse é o meu sangue que será derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Ele diz para fazer isso em memória dele. Então a gente faz. Vocês vão gostar muito dessa experiência. Eu digo, se não der tempo de fazer hoje, façam amanhã e depois vocês me contem como vocês se sentiram. Porque aquele pão que você vai repetir esse ato de partir, de doar, de se confraternizar, de primeiro mostrar que você serviu e que você tá lavando os pés. A gente até brinca, ó, deixa o pé bonitinho hoje sem chulé, hein? Aí minha mãe já falou, pode deixar, faz uma semana que eu não lavo o pé. Porque a gente repete, e essa repetição ela foi pedida, né? Fazer isso em minha memória. Se para vocês é importante essas celebrações, esses símbolos, esses momentos, eu sugiro, vocês vão gostar do resultado, vocês vão gostar da leveza que o coração de vocês vai estar segundos depois, a leveza que vocês vão se sentir no outro dia, e a gente se torna reflexivo, a gente se torna poderoso, né? O poder, ele não é nada se ele não estiver na nossa mão. O poder tá aí em todos os momentos, né? O poder, ele tá aí pairando, mas ele não é nada se ele não estiver nas nossas mãos. E a gente só toma o poder pra gente quando a gente faz o caminho correto, quando a gente dá os passos certos, não é? O poder é algo muito perigoso quando está nas mãos erradas, não é? Então, que tal ele vir hoje parar nas nossas mãos e que elas estejam certas? Que as nossas sementes sejam plantadas em terra boa. A parábola da semente boa que caiu num caminho, num asfalto, sei lá, pedregoso. Ela tentou, mas não germinou. A semente que caiu entre pedras e espinhos, ela também tentou, mas ela não sobreviveu. Mas a semente que caiu na terra boa, ela vingou, cresceu, deu flores e deu frutos. E a palavra de Jesus é como se fosse essa semente do bem. O nosso coração é que tem que ser a terra boa. E aí é o poder que está nas mãos certas. Tá bom? Então vamos tomar posse disso hoje. Repetindo aquilo que Jesus nos ensinou, fazendo com harmonia, com paz, com serenidade, deixando o coração falar mais alto, as emoções transbordarem. É muito emocionante, tá bom? Meu lava-pés, que a gente chama, né? Minha cerimônia é na quinta. Nem sei se eu vou conseguir fazer hoje, mas de amanhã não passa. E vocês vão gostar do resultado. Amanhã a gente guarda sexta-feira, né? A morte.
depois a gente tem a ressurreição, e assim se faz uma Páscoa. A Páscoa, a passagem da morte para a ressurreição, do status doente para o status são, daqueles problemas enormes que você tem e que você já levou como se fosse uma grande cruz. Eu levo, sem reclamar. Jesus não reclamava da dele não, né? Tem alguma passagem da Bíblia que ele fala, Cacilda, para não falar outra coisa, isso aqui tá me machucando, está pesado, e esse corno desse cara aí que tá me chicoteando, mas que coisa, não tem. Então, esse problema que você está vivendo é a tua cruz que você está carregando. Quanto mais você carrega essa cruz sem reclamar, sem gritar, sem esbravejar e sem achar que é muita coisa para você, que você merecia uma coisa mais leve, uma carga mais leve. Todos sabem que o Papai do Céu nos conhece como filhos e não dá a gente um frio maior que o cobertor, uma cruz que nós não possamos carregar. Então, se você tem essa daí, acredite, a sua cruz é aquela que te crucifica. E o que vem depois da crucificação de uma pessoa que segue como cordeiro, aceitando o seu fardo e fazendo com que ele brote de uma forma fabulosa, a semente na terra boa, que vinga? É a ressurreição. É o nosso grande presente. É o seu presente, é o meu presente. É o presente que a gente tem por acordar todos os dias vivendo o mesmo problema que todo mundo vive, mas agradecendo a Deus porque respira, porque a sua casa está inteira, porque seus filhos têm saúde, porque você tem uma família, porque você está lutando e ainda tem ar nos seus pulmões, ainda tem força nos seus pulmões, não é? Pensa numa pessoa sentindo falta de ar, que angústia que não é. Então, se você acordou e está respirando, você já tem um excelente motivo para agradecer. Um dos, né? Um dos incontáveis. Vamos transformar essa Páscoa, que seja para você, que seja para mim, que seja para todos nós, a grande passagem. Como Moisés atravessou lá o mar com todo mundo e foi para a terra prometida, onde escorria leite e mel. Uma outra coisa legal, se você quiser, é acender uma vela branca, passa mel nessa vela, gruda ela no pires e joga um pouquinho de leite no fundo, porque nós estamos transitando, nós queremos estar transitando de uma terra de escravidão, de um momento difícil, para a nossa terra prometida, aquela em que escorre leite e mel. Então você acende a sua velinha com mel e com leite nesse pires, simbolizando que é isso que você deseja e que é para isso que você está correndo. Eu vou finalizar com um salmo, que não podia deixar de ter. E a gente se despede porque eu tenho ainda um lava-pés para fazer hoje. Eu tenho algumas coisas que para mim são muito importantes e que eu acredito, por isso estou passando para vocês. Um segredinho de família, tá bom? Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cerca se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e regozijem-se na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores em seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Lembra da terra seca? Da semente da terra seca? Os rebeldes, aqueles que reclamam, aqueles que limitam a sua bênção, porque estão sempre tão atrapalhados de mãos fechadas, que deixam passar tudo aquilo que as mãos abertas reteriam, né? Eles estão sempre tão não generosos, pessoas apegadas a coisas que não são boas, ou mesmo um punho fechado, né? Para bater, para agredir. Essas pessoas se esquecem que só se retém nas palmas das mãos as coisas, as bênçãos, quando as mãos estão abertas. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança
quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiam à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis em redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Porque saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Tem mais um pouquinho ainda que se estende esse salmo, mas eu estou me excedendo no tempo. Eu quero agradecer em especial a Andressa hoje, uma pessoa que eu atendi para a leitura de cartas normais e que me pediu para eu continuar com as novenas, porque de alguma forma isso era uma grande ajuda para as pessoas. Ela disse que ela sentia como se todo dia ela tomasse um bofetão com as novenas e que ela assistia na parte da manhã aquilo que eu gravava à noite. Na verdade, ela foi um grande instrumento de esperança para mim, porque eu andava meio tristinha depois que a Marie morreu, eu andava um pouco desmotivada, fazia as minhas orações em casa, mas não assim para vocês. Eu desejo a todos uma linda Páscoa. Eu desejo que seja feita a grande passagem da vida de todos vocês, que vocês transmutem toda dor em alegria, toda morte em ressurreição, toda doença em saúde e toda saudade em reencontro. Eu desejo uma maravilhosa Páscoa para todos vocês. Um beijo, boa noite, durmam com Deus.